Você por acaso conhece os quelônios? Sabe o que eles são? Os quelônios ou testudinis, olha, testudines, olha, falei até rápido demais. São nomes que agrupam todas as formas de tartarugas identificadas no mundo. A origem não é muito bem conhecida, mas sabe que surgiram há cerca de 220 milhões de anos. Para falar mais sobre esses bichinhos, a gente recebe aqui o veterinário Carlos Moraes, que não está sozinho. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quem nós temos de visita aqui? Hoje a gente veio com o Nino e com a Nina. O Nino e a Nina. Como eu sei quem que é o Nino? Para identificar os jabutis, no caso, né, a gente olha o plastrão, que seria a barriguinha deles. Quer ver? Quero. Quer? A gente já consegue ver? E ele parece pesado. É um bocado, ó, tô até cansado. Até cansado. Ó, a barriga do macho tem essa parte mais côncava. Uma côncava. Isso. Deu pra ver? Esse é o Nino. Deu pra Esse ver, é o Nino. gente? Deu? Uau! E a fêmea, ela é retinha. Ó. Entendi. Então é assim que a gente consegue saber. Isso mesmo. Que incrível. E quando a gente fala de tartaruga, a gente pensa que é tudo igual. Mas não, né? Não. O que a gente tem? São espécies diferentes? Como a gente chama? Na verdade, a gente chama de tartaruga, né, mas as tartarugas são somente as marinhas. Então, para ela ser tartaruga, ela tem que viver no mar. Se ela não vive no mar, não é uma tartaruga. É um quelônio, né, que é a família dos quelônios. E dentro dessa família, a gente tem várias espécies. Então, a gente tem as terrestres, que são os jabutis, as marinhas, que são as tartarugas, e os aquáticos, que são os cágados. Gente, a gente tem fotos aqui. Tem Temos. pra você falar um pouquinho da diferença? Tá, dá sim. Porque essa é a tartaruga. Essa é a tartaruga marinha. Ah, é a diferença aqui, ó, também. Isso. Essa daí você consegue ver que as barbatanas, né, delas têm esse formato para ajudar no nado. No nado, né? Né? Que incrível. E ela só vem para a parte terrestre para fazer desova. Desova. É. Quantos anos vive uma tartaruga? Então, mais de 100 anos ela pode chegar, né? Tudo vai depender aí do cativeiro que ela vive, né? A qualidade de vida que ela tem. E no caso dos animais de vida livre, os predadores, né? Que são os primordiais aí. Primordiais. O que ela come? Qual delas? A tartaruga, essa aquática, a tartaruga. A tartaruga marinha. É. A marinha, ela se alimenta ou de camarões, né? Ou de plantas. Daí vai depender de qual espécie que elas são. Porque são 6 espécies de tartarugas marinhas, né? Então essa daí pra mim, se não me engano, é que é muito filhotinho, mas eu acho que é uma tartaruga de pente, né? Mas a gente tem a tartaruga de couro, a tartaruga verde. Então são outros tipos de tartaruga. Toda. Você vai salvar? Pode Vem salvar ela, tadinha. Essa é a Nina, né? Essa é a Nina. Ô, Nina! A Nina é um pouco quietinha mais aqui, Nina. tímida. Eu tô percebendo, É, né? ela vai tá procurar se uns escondendo cantinhos aí pra se esconder. ali. Tá salva, pronto. Pode sentar, Léo. Vou aproveitar e ficar aqui. Mas essas daqui, por exemplo, essa que você falou, tem umas bem pequenininhas, que são filhotinhas, é Isso. isso? E ela chega a que tamanho? Porque eu já vi tartarugona. É. Ó, a maior Grandes, que eu né? atendi foi lá na Fundação Mamíferos Aquáticos, em Aracaju. E lá eu atendi uma que a gente teve que operar, ela pesava 80 quilos. Então Uau! ela era bem grande. Eu já vi o nascimento. Eu morei na Bahia por bastante tempo, né? E a gente vê na praia, assim, bonito, lá no Projeto né? Tamar, A né? desova, É muito legal. Qual que é o maior predador da tartaruga, assim, além do ser humano? A né? gente está em Nossa, primeiro lugar disparado. Imaginei. E daí depois disso, né, os animais que podem depredar eles ali dentro do próprio mar, né? Então tubarão, baleias. Baleias não, porque não vão comer, mas os grandes golfinhos, Sim. né? E quando vem pra fora, quando é muito filhotinho assim, aves também Aves, né? pode Pode. predar eles. A gente tem uma outra fotinho aqui, e é diferente até a cor também, né? Muda, né? A Nina escondeu. É. Qual que é essa? Essa daí já é um jabuti. É um jabuti igual É, eles. igual esse. Só que ele tá diferente a cor. Tem a ver isso. também com o ambiente? Casco, né? Tem, assim, esse jabuti é o jabuti brasileiro, né? Ele é do nosso. Esse eu não vou saber exatamente qual que é, tá? Mas aparentemente é da América do Norte aí, pelo que aparenta ser a imagem.
E eles têm essa característica de que eu costumo brincar de patinha de elefante, né? Então você vê que eles são bem fortes, né? bem E tem fortes. as patinhas que vão fechando e que dá o suporte aí para eles conseguirem caminhar e carregar o casco. E o que eles comem? Eles são onívoros, tá? Aham. Então, o que acontece muito comigo lá na clínica é bastante erro de manejo alimentar, porque as pessoas costumam dar somente vegetais para eles. Eles são o que eu também costumo dizer, o lixeiro da natureza. Então, esses animais de vida livre, eles comem tudo que cai da árvore. E o que cai da árvore? Folhas, frutas, mas também às vezes cai o quê? Ovo, passarinho, filhote. Então, eles precisam também ter na dieta um pouco de proteína de origem animal, né? Então, nada de dar somente verduras. Tem que intercalar com frutas e proteína animal. Então, ele carne chega- moída. E a mordedura dela é forte, forte, né? São fortes, Olha, né? de jabuti eu nunca levei uma, tá? Agora, de cágado eu já levei, dói bastante. E de tartaruga marinha também já Também. deu uma beliscada, é bem potente. Ai, ai, ai. E eles ficam em que tamanho? O máximo? Também é a Olha, mesma coisa ou não? o Nino já tá chegando aí no maior tamanho, No maior provavelmente, que um jabuti chega, tá? Então chega aí na casa dos 12 a 15 quilos aí. 12, 15 quilos. É. E esses são que geralmente as pessoas têm em casa? E esse é o famoso cura bronquite, né? Exato. Eu ia falar isso, eu falei pra todo mundo aqui, só que o povo é jovem. Aí eu falei, eles não estão me entendendo. Minha avó tinha, cura bronquite, porque isso. eu nasci numa cidade fria. Sim. E geralmente a gente tem problemas, né? De bronquite, rinite, sinusite, ites. E várias amigas minhas falavam assim, a minha mãe quer uma tartaruga, Jabuti, Falava isso. tartaruga, pra poder ficar em casa. O que acontece? Purifica? Ou é como Na que verdade, é? não, você só ganha um pet e continua com bronquite. Essas lendas, né? Essas lendas que Ó, a a gente minha tá sofre. até quase atacada aqui, ó. Não adianta, minha Então não gente. adianta ter, cuidar, Não continua. é isso. Não é isso, não É só tem pra ligação. você ter um pet, porque daí não tem pelo. É, como bem o gato isso. e o cachorro. Não ataca a alergia. Entendi. E também vive o mesmo tanto. Como assim? Vive 100 anos também? Não. Sim, o jabuti vive. Também. Tem uma longevidade bem grande. Poxa Uau, vida, gente. bastante. tempo, Normalmente, assim, o que chega hoje pra gente era da minha avó, era da minha Aham, mãe. exatamente. E daí não tinha com quem ficar, veio e ficou comigo. Ficou em casa. Em casa, como é que a gente deixa eles? Então, eu sempre peço para que tenha um espaço com terra, né? Porque eles são animais terrestres. Tomar cuidado com quem tem piscina, porque eles não sabem nadar, diferente do cágado e da tartaruga marinha, né? Então, já aconteceu, infelizmente, incidente de chegar animal que caiu na piscina e morre afogado, porque eles não conseguem subir, né? E um espaço, assim, considerável para que ele consiga se exercitar. E lembrar que a gente aqui, né, da região do Vale, que tem uma temperatura um pouco mais amena, que é importante a gente ter uma fonte de calor para eles também. Porque eles não gostam do friozinho, por exemplo. Na verdade, todos os répteis, eles têm a temperatura do ambiente é o que interfere na temperatura Ele é um deles. réptil? Ele é um réptil. Puxa vida, eu não Então, sabia. se a temperatura estiver muito baixa, a temperatura corpórea deles fica baixa e isso faz com que o metabolismo fique cada vez mais lento, que é onde eles hibernam, né? Então, a gente fala que o hibernar é comum, né? Mas a gente, em cativeiro, tenta fazer com que ele tenha sempre uma temperatura adequada para não ficar hibernando. Boa. A gente tem mais um tipo aqui, uma espécie. Olha, gente, quando eles escondem assim, o que eles estão fazendo? É um jeito deles se protegerem, de defesa. proteger, frio, sei lá. Isso. Olha, gente, que demais. Esse é qual? Esse é cágado também. Não, Esse é o jabuti. cágado, muito esse é o bem, cágado. Ah, então Olha aí a Biane. Esse é o brinco que é o pitbull dos quelônios. Esse é. Esse é bravo, né? Ele Esse é morde. bravo, esse morde. Esse foi a primeira mordida que eu levei de um quelônio na vida. Gente. Essa é a Trachemis, né, que é o nome científico dela. E a gente popularmente chama ela de tigre d'água. Ah, as pessoas falam isso mesmo. E elas são menorzinhos, eles são menorzinhos. Então, eles vêm desse tamanhico pra gente, igual o jabuti também, filhote, né? Chega a pesar aí 40 gramas. Deixa eu ver onde que ela tá. Tá aqui, Ela tá ó. aí, ó. Tô de olho, tô de olho. mas Daqui a Tá, pouco tá eu se resgato. escondendo das câmeras. Aí, nenê. Bonitinha demais. Bonitinho, gente. Olha lá o pezinho de elefante. É, porque daí dá pra gente ver como anda. Né? Que legal. E tem como, a gente precisa passar por um processo, por exemplo, sei lá, se quiser lavar, dar um banho.
escovar? Como é que funciona? Pode, pra gente ela vai deixar ficar essas cascas polida, bonito aí? né? Polida. Mas assim, é um pet que não exige, não né, esses precisa. cuidados de grooming e estética e tudo mais, Nada. né? E o cágado fica quanto tamanho dele? A média de tamanho que ele chega a ficar aí seria mais ou menos uns 60 É centímetros. grande também, igual o jabuti? Ai, perdão, cágado, eu me confundi agora. Não, o cágado ele é um pouco menor. Ele chega aí a mais ou menos uns 30, 35 a fêmea e o macho uns 25 a 30. E o que ele come? É igual também ou não? Daí não, eles são estritamente carnívoros, então eles não têm o hábito de comer vegetal. Então a base da alimentação, da traquemis, tem que ser carne, proteína animal. Olha Então só. é carne moída, filezinho de frango que você põe na água, fica boiando, vai lá e come. Hoje em dia no mercado a gente tem ração. Né? Daí tem ração pro jabuti, ração pros cágados também. Só para as tartarugas que a gente não aconselha ter uma tartaruga marinha dentro de casa como pet, né? Exatamente. E aí o cágado a gente tem que ter um espacinho para ele. Como que é esse espaço? O espaço do cágado ele tem que ser aquático, né? Então é muito comum também chegar na clínica as pessoas que têm o cágado e ele vive no apartamento ou vive dentro de casa e não tem essa parte aquática, né? E as pessoas falam assim, mas é que ele não gosta de água, né? E na verdade não é que ele não gosta, eu acho que assim, ele é um dos piores nadadores que foi criado na face da Terra. Então quando a pessoa vê no aquário, dá aquela sensação de desespero, né? Que ele quer sair dali. Mas na verdade o correto é manter ele sempre no meio aquático e ele vai sair aí mais ou menos uns 10, 15% do dia para fazer um banho de sol, né? Para dar uma descansada fora d'água. Mas eles dormem até dentro d'água. Dorme dentro d'água numa Isso. boa. O Léo pegou a Nina de novo. Fui pegar de novo, ela tava se escondendo de novo. Agora o Nino também, ó, tá O Nino todo agora serelepe tá aí, ó. andando de Sim. boa, está conhecendo o terreno. Gente, que incrível. Que Tem demais, né? mais um aqui, um videozinho. Muito legal. E Olha aqui? isso aí. No. Qual que é essa? Esse também é um jabuti, É um jabuti né? também, A gente só que pode ele é ver que ele diferente, ele é terrestre, né? Só que a coloração dele muda, né? Ele aparenta ser o jabuti da Bolívia, da América do Sul, sabe? Argentina. Tem algo meio jurássico nele. E a não coloração é? dele, Coisa né? dos Amarelada dinossauros, perto do né? nosso, que é alaranjado. É verdade. Né? Que incrível. E eles são gente. completamente pré-históricos, né? Eles são jurássicos mesmo. E eu acho que é o que mais me encanta nessas espécies, Incrível, porque, incrível. assim, é muita história. Quanta coisa, né? Pois Essa é, evolução eu ia não falar. passou. E eles são muito dóceis, né? O jabuti, principalmente, ele é um animal que aceita carinho, que interage com você. Olha só. Né? Então, às vezes você vê nas redes sociais aí, eles brincando, correndo atrás de bolinha e dependendo do contato que o tutor tem com o pet, ele desenvolve esse Mas afeto. dá pra ler um livro, né? Joga a bolinha, lê um livro. Sei que penso que eu tenho de estagiário que já corre. perdeu o jabuti Já pela perdeu? clínica, viu? Olha isso! Eles vão, mas eles vão devagar e sempre, Vão, né, é gente? bem Se isso. nós fizéssemos o que eles fazem, seríamos sábios. É bem O isso. problema é que a gente é apressado, quer parar no meio do caminho, Olha quer correr na só, hora que não é pra cara. correr. Não, e olha aqui, o rapazinho tem rodinha no pé, ó. Parece que não, mas ó. Não, vai e que eles têm um vai. jeito meio de pesadinho mesmo, É. né? Pois é. É Eu o achei marombinha. incrível. Marombinha, eles são marombinha. E não precisa fazer nada no casco mesmo, né? Não, nada. não tem necessidade. Passar paninho, Não. mostrar nada. Que incrível, gente, eu adorei. E eles fazem um barulhinho também, às vezes, não faz? Eles têm uma vocalização própria, né? Eu não sou muito boa em imitação, não vou passar essa vergonha. Não, tudo Mas bem. procurem por isso, tá? Tem um barulho bem característico aí deles. E que é uma forma de conversar, é uma forma pedir de algo, comunicação e de ambientalização, principalmente em fase de acasalamento, né? A fêmea emite o som para atrair os machos e os machos emitem o som para afastar outros machos, mostrando poder na voz. Que Olha cheguei só. primeiro. É. E filhotes, dá bastante, não? Eles vêm ovo, né? Elas são ovíparas e varia aí numa média de 6 a 12, né? Que elas podem reter bastante ovo, que é outro caso bem comum, né? Às vezes os ovinhos estão formados, né? E ela não tem um espaço com areia, daí ela vai retendo e tem vezes que a gente precisa fazer cirurgia, abrir o plastrão para retirar. É verdade. Olha Nossa, só, que interessante. Uma cirurgia bem isso. longa. Aí, recentemente, eu fiz de uma paciente chamada Tatá, de tartaruga. Né? Ela tava, eu acho que, se não me falha a memória, 12 ovos formados dentro dela. E quanto tempo que é essa gestação? A gestação depois do ambiente leva meses. Daí, o que interfere é a temperatura, né? Então, eu até estava conversando, né, ali fora com
com as tutoras, com a tutora deles, e ela é do Nordeste. Então lá ela falou que teve várias vezes, desde que ela veio para cá, para o Sudeste, né? Já está aqui há mais de 9 anos, se não me falha a memória, e até agora ela não teve bebês. Faz tempo, olha que Por causa Então, do clima. A temperatura da terra que faz com que choque os ovos, né? E daí vai nascer os filhotinhos. Que interessante. demais, muito legal. A natureza é incrível, né? Deus Incrível, incrível, né? perfeito. Quando ele fez. Incrível. Nossa, quanta curiosidade. Eu não sabia várias Nem eu. coisas, tá? Muito legal. Você de casa gostou? Pergunta, fala assim pra gente, qual animal você gostaria de saber pra gente Boa. tentar trazer aqui? Pode ser? Lógico, adoro os diferentões. Porque a Mayara consegue Produção trazer. ama, produção ama. Pega bem difícil, coisas difíceis que a gente Mayara. adora. Muito legal. Boa, boa, boa. Você de casa, ficou com alguma dúvida? Quer mandar pergunta? Manda, aproveita. E ó, e segue, fala pra ele voltar, que você viu ele aqui no Santa Receita, tá? @pigovete.clínica. Ainda estou pensando no meu porquinho. Sim. 12-3207-0459. Obrigada, Carlinhos. Obrigado a você, sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Adorei, viu? Eles são Muita incríveis, né? curiosidade. Nino, beijo pra você. Tchau. Nina, beijo.